Fala galera, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser para explicar um pouquinho a diferença entre o ChatGPT grátis e o ChatGPT pago. Bom, eu coloquei lado a lado as duas versões, a versão paga e a versão gratuita, e fiz alguns comparativos entre as duas. Basicamente, a versão paga tem o ChatGPT versão 4, que ele é um pouquinho mais refinado, quer dizer, bem mais refinado que a versão 3, que é a versão que está embarcada hoje no modelo gratuito, né? E ele também suporta um tamanho de contexto muito maior. Então eu criei aqui no ChatGPT normal, eu até vou fazer uma pergunta para poder mostrar a diferença de resposta entre os dois. Tá? Então aqui eu vou fazer uma pergunta que eu já tinha testado, porque é muito difícil a gente fazer criar perguntas que exijam tanto dos modelos de inteligência artificial que não seja muito, que tente gerar um contexto geral para todo mundo entender. Então eu escolhi essa pergunta porque eu vi que ela demonstra bastante a diferença entre o ChatGPT 3 e o 4. Bom, aqui ele já está me respondendo essa pergunta sobre que eu fiz, né? Se é possível de ir do Brasil a Alasca de carro. E aí aqui ele não comentou nada sobre o Estreito de Darien, que é um lugar onde não tem como passar de carro. Isso aqui seria algo que seria considerado uma resposta errada, tá? Porque aqui ele realmente precisaria mostrar que precisa passar pelo Estreito de Darien e, na verdade, você precisa botar o carro num navio para fazer isso. Agora eu vou aqui para a versão paga, a versão 4. Vocês podem ver que quando a gente tem a versão paga, ele é um pouquinho diferente aqui. Eu tenho a versão Legacy, que é a versão que eu utilizei agora para mostrar para vocês. Tem essa versão 3.5, que seria a versão 3.5 Turbo, que eles chamam, que é a versão 3.5 de quem paga, que eu vou mostrar a diferença para vocês da velocidade da resposta também. E aqui a versão 4, que é uma versão realmente mais avançada. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma pergunta na versão 3.5 nossa para você ver a velocidade já da resposta. Ó como ele foi muito mais rápido. Ó lá, beleza. Então, acabou. E mesma coisa, ó, a versão 3 não falou nada sobre o deserto de Darien. Agora eu vou fazer a mesma pergunta na versão 4. Quando eu coloco na versão 4, ele já me avisa que eu só posso utilizar 25 mensagens a cada 3 horas. Parece pouco, mas na verdade quando você aprende a utilizar, você começa a utilizar muito mais conteúdo nas suas perguntas, e as perguntas elas ficam muito mais assertivas, as suas perguntas. Então 25 a cada 3 horas, se não utilizar direto, até que é uma quantidade razoável. Teve uma vez só que eu estourei essa quantidade. Eu vou fazer a mesma pergunta, vamos ver qual vai ser a resposta do GPT-4. É interessante que o GPT-4 ele tem um pouquinho mais de lentidão, a velocidade dele é muito parecida com a versão gratuita, mas ele é o modelo 4, que é o modelo mais recente que a OpenAI fez. Bom, ele já é bem mais esperto, já no segundo ponto aí, informando que é a rota principal, ele já fala do Darien Gap, que não tem como passar, que vai precisar transportar o veículo de balsa ou barca. Tá? Isso aqui já é o suficiente para você mostrar como ele é treinado por uma quantidade maior de dados. E aí ele vai detalhando uma porrada de coisa. Eu não vou usar outros exemplos, mas isso aqui foi para mostrar um pouquinho para vocês do quanto mais treinado e quanto melhor é essa versão. Ele vai terminar de escrever aqui, bem mais detalhado. Enquanto ele está escrevendo aqui a 4, eu vou voltar lá para 3 para vocês verem a resposta. Olha como foi essa resposta assim. É possível. Existem algumas rotas possíveis. Rota Pan-Americana. Ele ignora completamente. Equador, Colômbia, Panamá, enfim. Transamazônica. Na verdade, enfim. Agora você vê, vou voltar aqui que já terminou a resposta do 4. Rota principal. Aqui ele já define assim, essa aqui é a principal, é o que todo mundo faz. E aí ele vai detalhando, enfim, vai passando um pouco mais detalhes para você ver como ele é mais detalhado. Bom, tirando essa questão,
da inteligência do GPT-3 para o GPT-4, existe uma coisa muito importante que diferencia os dois modelos, tá? O modelo 3, ele tem uma limitação de mais ou menos 3.000 palavras dentro do contexto. Deixa eu lembrar uma coisa para vocês. O contexto, quando você está usando o ChatGPT, tanto na versão paga quanto na versão gratuita, inclusive na versão paga, no modelo 3, esse modelo 3.5 que eu mostrei para vocês, todos eles envolvem o contexto. Eu vou reforçar isso que eu falei no outro vídeo, que o contexto é o principal ponto do uso do ChatGPT. O contexto, na verdade, toda a conversa que você tem com o robô, ela é utilizada todas as vezes que você faz uma pergunta. Então é como se toda vez que você fizesse uma pergunta, toda a mensagem que você conversou com ele vai para os computadores da OpenAI para processar junto. Por isso que você não precisa ficar repetindo as coisas que você já mandou, porque ele lembra um pedaço de texto. Só que a diferença é o seguinte, na versão 3, eu vou facilitar o entendimento. É como se ele aguentasse no máximo 3.000 palavras. Então, se você faz uma pergunta pequena e ele responde pequeno, você usou ali 50 palavras. E aí você vai colocando texto. Quando esse texto limite chegar em 3.000, na versão 4, a partir dali, tudo que estava lá no início do texto, ele começa a se perder. Então, se você escreveu muita coisa e ali embaixo, lá embaixo você faz uma pergunta de algo que você falou lá em cima, acabou, ele já se perdeu. Na versão 4, já não tem esse problema, porque o limite é de 25.000 palavras. Então, assim, o contexto dele é muito maior. Você consegue ficar muito mais tempo conversando com ele e ele lembrando das coisas que você conversou. O mais interessante, outra coisa que vocês precisam lembrar, é que toda a resposta que é dada consome também o contexto. Tá? Então, nesse exemplo aqui, antes de eu entrar no exemplo que eu vou mostrar na prática, o momento que o robô se perde, vocês podem ver aqui que a resposta da versão 4, a minha pergunta ela foi pequenininha e ele respondeu muita coisa. Quando eu continuar conversando com ele aqui, se eu falar qualquer coisa com ele aqui, todo esse texto aqui que ele usou vai gastar palavra do meu contexto. Tá? Eu não sei quantas palavras tem aqui, mas sei lá, arrisco dizer aí, sei lá, umas 500 palavras. Então ele vai somar, sei lá, essas palavras aqui, sei lá, 10 palavras, com mais essa, não sei se chega a 500, sei lá, 300 palavras. Então aqui tem 310 de uso, por exemplo. Você imagina quanto que ele não aguenta. Então, quando você faz uma pergunta, é importante que você também peça uma resposta menor para ele utilizar um contexto menor. Se eu falar aqui para ele, eu não vou ficar colocando muito aqui, senão o vídeo vai ficar muito grande, mas você consegue fazer com que ele faça respostas menores. Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer ele reduzir essa resposta. Quais seriam as opções? Faça um resumo em um parágrafo. Um parágrafo. Vocês viram que eu editei a pergunta? Eu acho que a resposta dele ficou muito grande. Então eu editei a pergunta porque eu quero que ele utilize menos contexto. Você pode fazer isso, você pode editar uma pergunta e aí você consegue... se o ChatGPT, por exemplo, aqui na versão 3, ele fez essa resposta toda gigante aqui, e aí você fala, putz, mas aí ele vai sempre ficar com essa resposta grande, você pode pedir para ele fazer uma resposta menor e aí você vai economizar contexto. Quando você vem aqui na edição da pergunta, você está mandando... você está reenviando a pergunta, ou seja, quando ele substituir essa pergunta, ele acerta de novo o tamanho do contexto porque você reduziu. Então, você reduziu a quantidade de contexto que você está usando. Então, parágrafo. Vamos ver o que ele vai fazer. Eu estou na versão gratuita. Olha o tanto que ele escreveu. E eu estou editando a pergunta e mandando ele fazer em um parágrafo pequeno. Deixa eu botar aqui. Pequeno. Enquanto ele responde aqui, vou voltar aqui para o 4. Olha o tamanho que estava o texto e olha agora. Olha a diferença. E aqui legal quando você edita as perguntas. E aí tem um ponto bem interessante nessa edição da pergunta, que quando você edita, você até tem a pergunta aqui, e quando você vem aqui na setinha, tem a outra pergunta que eu fiz editando ele aqui, e aí ele respondeu, deu uma resposta menorzinha, inclusive falando de novo do trecho conhecido do Darren, que é um ponto muito importante dessa pergunta que eu fiz. E aqui eu usei muito menos contexto. Se eu continuar falando com ele daqui,
São esses textos aqui que vão ser utilizados no contexto, e o mesmo é válido para a versão gratuita. Você vê que eu reduzi bastante, olha a diferença da resposta. E eu fui lá, eu editei a pergunta, fiz uma pergunta para ele responder menor, e aqui eu consigo usar muito menos, eu consigo economizar muito aquele contexto que eu expliquei para vocês. Eu vou aproveitar e vou mostrar um exemplo que eu fiz, mostrando os dois casos da gente usando o contexto. Tá? Olha o que eu fiz que interessante. Eu vim aqui e pedi para ele, eu já deixei gravado aqui para não ficar tão grande o vídeo. Eu falei assim, me conta uma história aleatória de 4 parágrafos sobre um jogador de futebol, Luciano Talvez. Eu inventei esse nome para ele não lembrar algum nome conhecido e realmente ele falar uma história de algum jogador real. Então eu inventei o nome. Aí ele fez aqui, pá, beleza. Aí o que eu fiz? Para sacanear, olha só, tem bastante texto aqui. Eu joguei a letra de Faroeste Caboclo. Para fechar, olha a quantidade de texto que eu joguei. Ou seja, enfiei texto no contexto. Botei texto no contexto. Então, botei bastante texto, a resposta e aqui, né, a pergunta. E aí aqui, ele só falou, né, quando eu botei o texto do Faroeste Caboclo. Aí eu perguntei aqui, logo depois, qual a profissão de Luciano Talvez? Desculpe, não tem informações. Porque ele já perdeu a resposta. Entendeu? Mesmo a quantidade de texto que eu botei aqui, da música do Faroeste Caboclo, já fez ele esquecer isso aqui que ele tinha escrito. Então aqui, só por eu ter botado Faroeste Caboclo, já foi suficiente para quando eu perguntasse de novo para ele, ele já esqueceu quem foi. Vocês entenderam o negócio do contexto? Isso aqui é do modelo 3, não tem a ver com a versão gratuita, tá? Mas a versão gratuita só tem o modelo 3. Então, a gente tem essa questão do contexto e tem a velocidade da resposta, que são dois pontos importantes de diferença entre a versão paga e a versão gratuita. Bom, eu vou voltar aqui para a versão 4 e mostrar a mesma coisa do contexto, o mesmo teste que eu fiz. Fiz a mesma pergunta, aí ele me inventou aqui um texto sobre o jogador de futebol e tal. Fiz a mesma coisa, guarde o texto e botei a música do Faroeste Caboclo aqui. Joguei a música toda. Ele guardou o texto, beleza. Aí eu perguntei da profissão. De novo, igual eu fiz no outro. Logo depois da música, você vê aqui, que ele acaba aqui, ele faz um comentário da música, quando eu pergunto de novo ele não sabe. No 4, ele ainda lembra, Luciano Talvez, jogador de futebol, conforme a história que eu criei anteriormente. Viu só? Ele ainda lembra, mesmo eu tendo jogado aquele texto. Eu fui mais além. Eu joguei uma outra música com uma quantidade muito grande de texto para tentar forçar acabar esse contexto do GPT-4. Joguei uma outra música, ele comentou de novo. Aí eu perguntei de novo da história. Aí ele, Luciano Talvez é o personagem fictício criado da história que escrevi pedido anteriormente. Então, ele sabe. Eu fiz uma pergunta bem depois de ter mandado 2 músicas gigantes aqui para ele. E ele ainda lembra da história que ele escreveu para mim lá em cima. Olha quanto eu vou voltar de texto. Dessa história aqui. Já o GPT-3, ele não lembra. Ele já perdeu aqui na primeira tacada de texto que eu fiz aqui do Faroeste Caboclo, ele já se perdeu, já não lembra mais das informações. Bom, acho que isso já deu para ver bastante a diferença entre o GPT-3 e o GPT-4. Na verdade, versão gratuita e versão paga. A versão gratuita ela é um pouco mais lenta e ela não tem o GPT-4, que é mais inteligente. E o GPT-3 ele tem esse contextozinho menor, então você vai botar menos frase para ele poder lembrar desse contexto. Então, novamente, uma dica para vocês é que sempre tentem fazer as respostas serem mais concisas possíveis, porque se você conseguir fazer pequenas perguntas e pequenas respostas, você vai ter mais quantidade de texto dentro do contexto de resposta dele. E se você quiser o tempo todo ficar relembrando ele pontos importantes do contexto, é bom porque seria first in, first out, que a gente chama, né? O que entrou primeiro na fila é o que sai primeiro. Então, as perguntas que foram feitas lá em cima, elas vão saindo do contexto. Quando você joga coisas importantes para dentro do contexto de novo, aquilo ali fica recente para você continuar fazendo as perguntas. Já na versão 4, a gente não tem esse problema. A versão 4, ela tem essa quantidade maior desse conteúdo de texto e
Na versão paga, a gente tem uma versão 3.5 que é turbo, realmente na linguagem técnica dela, quando a gente usa o acesso direto na OpenAI, o nome dela é 3.5 Turbo, porque ela é muito mais rápida, como mostrei para vocês no início do vídeo. Bom, sobre a decisão de contratar, eu particularmente acho $20 muito barato para o que essa ferramenta é. Mas eu acho que é mais útil para quem trabalha e quem pode achar necessidade de trabalho, justamente por conta do GPT-4, que consegue dar respostas muito mais inteligentes para perguntas muito mais complexas. Eu fiz uma pergunta super complexa para o GPT-4, ensinando um funcionamento específico de um sistema da empresa. Eu só expliquei o funcionamento de um sistema e fiz uma pergunta sobre como eu poderia resolver esse problema. Eu não falei nada sobre como eu achei que poderia resolver. Eu só falei para ele me dar uma ideia como é que ele resolveria. E assim, a resposta foi extremamente profunda. Ele entendeu perfeitamente o que eu expliquei do sistema. Coisa que no 3, às vezes ele fica, a gente chama, eu já vi alguns vídeos, o pessoal falando que o GPT-3, de vez em quando, ele fica alucinado. Mas essa alucinação é porque, às vezes, ele perde esse contexto. Então, eu espero que tenha conseguido mostrar para vocês a diferença da versão paga e da versão gratuita. E em breve eu vou lançar mais um vídeo mostrando para vocês como é que a gente pode usar o ChatGPT para fazer documentações e ajudar no dia a dia do trabalho. Beleza? Valeu, galera. Obrigado e até a próxima.